Mais uma aula de história. A gente vai falar um pouco agora sobre terminar o período populista, o período em que ficou muito caracterizado, né, essa imagem do populismo no Brasil, essa imagem do presidente que se aproximar muito do povo, né, característico bem da Constituição de 1946. Nas aulas passadas a gente falou sobre o Eurico Gaspar Dutra, o tipo de governo dele, e a gente agora está falando, a gente falou sobre Vargas até o seu suicídio, e a gente não comentou um pouco, não teve como, até porque não teve nenhum tipo de política voltada para o populismo de Café Filho, que era o sucessor de Vargas, né? Então Café Filho ele foi um cara que simplesmente ele terminou o mandato de Vargas, ele não teve nada bem emblemático assim no período dele, nem foi tão populista assim, né? Bom, o que se sabe é que logo após Café Filho a gente vai ter o presidente muito conhecido, né, nacionalmente conhecido no Brasil, por seus feitos aqui no Brasil na época, né, que é o Juscelino Kubitschek. A gente tem a imagem dele aqui. E a gente também tem a imagem aqui do sucessor dele, que é o Jânio Quadros. Isso vai ser uma peça importante para o populismo no Brasil, né? Jânio Quadros e o seu vice João Goulart. Vamos dar continuidade. Quem era Juscelino Kubitschek, né, pessoal? O Juscelino Kubitschek era filiado ao partido PSD, Partido Social Democrático, né, nascido em Diamantina, em Minas Gerais. Ele já foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais. Ele era médico, era extremamente bem sucedido, né? E eu gostaria que vocês gravassem uma coisa aqui para mim, que é fundamental. Para mim é fundamental, vocês precisam gravar isso. Vocês precisam entender que Vargas ele era caracterizado principalmente pelo seu nacional desenvolvimentismo. Presta atenção. Vocês não podem confundir o nacional desenvolvimentista de JK com o nacionalismo de Vargas. Vargas ele era um presidente nacionalista, ele queria desenvolver o Brasil de dentro, ele queria desenvolver as indústrias de base, ele queria preparar o Brasil para receber as indústrias e deixar o Brasil preparado economicamente, industrializado com as indústrias nacionais. Isso característica de Vargas, mas JK não. JK ele é um presidente nacional desenvolvimentista. O que significa isso? Ele está alinhado ao capital internacional. Ele está alinhado ao tipo de a campanha norte-americana da Guerra Fria. Então ele vai, como eu falei na aula passada, JK ele vai terminar o seu mandato, né? Todos os presidentes que não se alinharam aos Estados Unidos, ou eles saíram ou eles morreram, certo? Então ele vai ter total apoio do setor privado, né? O setor privado agora que vai agora ter uma abertura maior do capital internacional e a gente vai ter a entrada de muitas empresas multinacionais no Brasil na época de JK. Juscelino Kubitschek ele vai traçar a cartilha norte-americana, ele vai ceder ao capital norte-americano. Inclusive, ele vai meio que afundar o Brasil em crise, né? Em crise financeira, principalmente por quê? Porque ele vai iniciar com seu plano de metas, né? O seu plano de metas, inclusive, ele cria um monte de metas e essas metas precisam ser cumpridas em 5 anos. Então ele cria um plano. Então assim, toda vez que a gente for falar de presidentes, é importante que vocês tenham em mente quais são os seus principais planos. Por exemplo, o Dutra, ele tem o plano SALT, né? O plano SALT, a gente vai ter o plano nacional, o plano de estatização de Vargas, e aqui no Juscelino a gente vai ter o plano de metas. Eles vão criar várias metas a serem cumpridas. Inclusive, o que ficou mais conhecido, né, na época de Juscelino Kubitschek, ele vai falar que se ele cumprir essas metas, né, esses planos de metas dele, o Brasil vai evoluir 50 anos em 5. Isso aqui ficou o jargão de Juscelino Kubitschek. Mas isso tudo tem um preço muito caro. Isso tudo tem um preço muito caro. Porque o Brasil estava quebrado, o Brasil estava falido, principalmente por conta do Dutra, né? O Dutra ele vai esgotar o capital, as reservas de capital no Brasil. O presidente Vargas ele tenta dar
uma guinada no Brasil, mas como ele vai ampliar demais o Estado, quando o Estado vai ficar muito grande, o Estado vai ficar oneroso, e aí acaba não tendo tantas reservas assim. O que é que Juscelino vai fazer para driblar isso? Juscelino Kubitschek vai fazer um empréstimo voluptuoso ao FMI. Então ele vai ao FMI e vai pedir dinheiro para que ele possa concluir seus planos de metas. E aí, claro, pessoal, o FMI ele é uma faca de dois gumes, né? Ele dá o dinheiro, mas ele espera que você retorne esse dinheiro com juros lá na frente. E isso vai aumentar demais a dívida externa brasileira. O Brasil vai ficar devendo, o Brasil vai ficar um dos maiores devedores da dívida externa mundial. O Brasil vai ter uma dívida muito grande graças a esse plano de metas de Juscelino Kubitschek. Mas a gente também não pode dizer que ele foi um presidente que teve o endividamento do Brasil. Mas assim, o Brasil foi na época de ouro, né? Juscelino Kubitschek ficou conhecido como anos de ouro, o ano de maior desenvolvimento do Brasil. Realmente isso é bem característico do período dele, tá? Quero que vocês entendam isso. E o que é o nacional-desenvolvimentismo, né? Que eu acabei de falar para vocês, que vocês não confundissem com a campanha nacionalista de Vargas, certo? Esse é o nacional-desenvolvimentismo de JK. Primeiro, a gente vai ter aqui, eu coloquei alguns feitos de Juscelino Kubitschek aqui para vocês. Se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, isso aí é bem chuto para vocês se lembrarem e fazerem uma revisão para a prova, tá bom? Então nós temos aqui um investimento em indústria de bens de consumo não duráveis, preste atenção nisso. Ele vai ter um investimento maciço em bens de consumo não duráveis. Então a industrialização de bens de consumo não duráveis e a grande parte dessa indústria de capital internacional ou capital privado, né? O Estado ele não entra muito aqui. E vai ser nessa época em que vai entrar muitos eletrodomésticos, vão entrar muitos rádios, TVs, ferros de passar, aquele ferrozinho Black & Decker, né? Que até hoje tem um prateado assim com cabo preto. Ele é dessa época ainda. A máquina Valita, né? Algumas máquinas Valita, muito característico dessa época, né? Então, o investimento em indústrias de bens de consumo não duráveis, o Brasil ele vai entrar nesse processo de industrialização, a vida na cidade ela começa a se tornar mais fácil e vai se tornar um atrativo muito grande, né? Essa contingência de emprego novo, o afloramento de novas indústrias, né? As indústrias multinacionais vindo para o Brasil, isso vai acabar atraindo muita gente do campo para a cidade, vai ser um dos maiores volumes de êxodo rural no Brasil, certo? E aí a gente vai ter características dos anos dourados, né? Que naquela época vão aparecer as radionovelas, né? A TV Tupi, os contos que tinham lá, muito interessante. E além dos investimentos em bens de consumo não duráveis, a gente também vai ter um investimento maciço também em bens de consumo duráveis. No caso, quando eu vou falar de bens de consumo durável, a gente vai falar especificamente do automobilismo. Juscelino Kubitschek, ele quer modernizar o Brasil, mas ele deseja trazer para o Brasil as montadoras de automóveis, né? General Motors, Volkswagen, principalmente. Para isso, ele vai ter que criar uma base para o automobilismo. Por exemplo, o automobilismo ele precisa de ferro. Então, nós já temos a Vale do Rio Doce criada por Vargas, né? A gente já tem a Petrobras criada por Vargas. Então, se nós temos o ferro, nós temos o petróleo. Então, a gente só precisa trazer as automobilísticas para cá. Então, foi quando o Juscelino abriu as portas do Brasil para as automobilísticas. Mas, no entanto, para isso ele precisava de um plano, né? Um plano de integração das capitais. Aqui nessa imagem aqui, a gente tá vendo aqui que o plano de rodovias, né? O plano de rodovias, as BRs que ligavam as principais capitais do Brasil uma à outra, para que o Brasil pudesse se integrado, mas tudo isso para receber os automóveis graças às indústrias de bens de consumo não duráveis, certo? E interessante, né, que o Juscelino Kubitschek ele vai ser o principal engajador do Fusca, né, aqui no Brasil. Interessante, né, que o Fusca no Brasil ele vai ter duas linhas de montagem, né? Ele vai ter com Juscelino Kubitschek e ele vai ter com o presidente sucessor do Fernando Henrique, esqueci o nome dele aqui, daqui a pouco eu falo para vocês, ou eu boto nos comentários. Então nós temos aqui a criação da usina hidrelétrica de Furnas, é outra
Perdão, pessoal, Itamar Franco, tá? Itamar Franco vai ser o presidente que também vai ser conhecido por lançar o Fusca novamente lá na década de 90. Então o Fusca ele vai ser lançado em 2 décadas, com Juscelino Kubitschek e Itamar Franco. Juscelino Kubitschek ele vai criar a usina hidrelétrica de Furnas, né, em Minas Gerais, para geração de energia naquela região. A criação e construção de Brasília vai ser a menina dos olhos de Juscelino Kubitschek, né, a criação de Brasília, o desenvolvimento para o interior, certo? O Brasília vai se desenvolver agora para dentro, né? Juscelino Kubitschek ele coloca 2 motivos básicos para o desenvolvimento de Brasília, porque assim a gente tem que entender que até Juscelino Kubitschek, a capital do Brasil era Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né? Então no litoral. E aí Juscelino Kubitschek ele elege 2 principais motivos, né? Primeiro é porque nós estávamos numa Guerra Fria. Então, se estávamos numa Guerra Fria, a capital do Brasil, sendo no litoral, ficava muito fácil dominar a capital e, consequentemente, dominar o restante do país. Então, Juscelino Kubitschek ele achou interessante interiorizar a capital, colocar a capital lá no centro do país para dificultar o acesso a ela. Isso por uma questão militar. E a outra questão é pelo nacional desenvolvimentismo dele mesmo, porque, segundo ele, a capital sendo no centro do país ficaria muito próximo das outras regiões e ficaria mais interessante a integração dessas regiões, né? E é nessa época aqui da criação do Brasil que nós vamos ter a grande marcha de nordestinos e pessoas do norte para o Rio de Janeiro na construção de Brasília, aqui de Frecheirinha nós tivemos um monte, que eles ficaram apelidados de candangos. Os candangos eram nordestinos que estavam morando na capital para a construção de Brasília. O projeto de Brasília foi criado por Oscar Niemeyer, muito conhecido, né? Urbanista, o cara que desenhou Brasília, ele tem a forma de um avião. O cara que desenhou Brasília, ele é chamado de Lúcio Costa. E no período do Juscelino Kubitschek, o Brasil se torna urbanizado. É importantíssimo que vocês entendam isso, pessoal. Importantíssimo que vocês entendam isso. Vai ser no mandato de Juscelino Kubitschek que o Brasil vai ultrapassar o número de habitantes do campo, o número de habitantes da zona rural, ele vai ser menor do que o número de habitantes da zona urbana. O Brasil vai se tornar efetivamente urbanizado no período desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Por que isso, professor? Porque nós temos os investimentos em indústria de base, o Brasil vai abrir muitas indústrias multinacionais virão para o Brasil, não só as de bens de consumo duráveis, como também de bens de consumo não duráveis, e a qualidade de vida nas cidades ela melhora, não só a qualidade de vida, como a oferta de emprego. O atrativo para esse modelo de cidade é muito grande e nós temos muita gente saindo do campo para a cidade e o Brasil se torna efetivamente urbano nesse período. E como eu falei agora há pouco, a gente vai ter a criação das rodovias federais, né, as BRs. Aqui a gente tem aqui que em 68, acredito, 58, que essa BR-222 aqui, ela foi criada no período de Juscelino Kubitschek, né? Integração de ligação às capitais, ligando principalmente Fortaleza a Teresina. E a criação da SUDENE, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Para que servia essa SUDENE? Essa SUDENE era uma empresa estatal que ela servia para mitigar, ela diminuir as desigualdades sociais no campo. Na verdade, nunca saiu no papel. Levou muito dinheiro, mas nunca saiu do papel, nunca funcionou. Eu trouxe algumas imagens para vocês observarem. Aqui nós temos a usina de Furnas, né? A usina criada por Juscelino Kubitschek no período desenvolvimentista dele, né? Porque ele era mineiro, então ele vai desenvolver lá Minas Gerais também. Aqui nós temos a foto da criação da Praça dos Três Poderes, né? de Brasília, criação, desenhos de Oscar Niemeyer e a urbanização de Lúcio Costa. Aqui a gente tem a imagem de candangos, né? Nordestinos que foram ajudar a construir Brasília. E aqui, por final, a gente tem a imagem do Fusca. O Fusca, que foi, como eu havia falado antes, criação de 2 presidentes. Nós temos o Fusca lançado por Juscelino Kubitschek e o Fusca lançado por Itamar Franco. 2 presidentes que lançaram o Fusca no Brasil. Ele tem Fuscas da década de 60 e existem Fuscas da década de 90. Até hoje, a gente consegue perceber a diferença deles.
E qual foi o principal declínio de Juscelino Kubitschek? O que acontece? Quando Juscelino Kubitschek ele fez girar muito dinheiro, ele criou muitas indústrias, ele criou muitas empresas, ele criou a Sudene, ele criou Brasília. Então, todo esse dinheiro que estava rolando no Brasil, então acontece que a oposição de Juscelino Kubitschek, principalmente a UDN, eles vão acusar Juscelino Kubitschek de que tanto investimento que ele estava fazendo, tantas obras que ele estava fazendo, eles começaram a acusar Juscelino que havia muita corrupção, muito desvio de dinheiro. Então eles falaram que o fato da Sudene ter tido muito investimento e nunca ter tido funcionado, o fato das BRs ter sido implementadas no governo de Juscelino Kubitschek não terem sido terminadas, mas o investimento ele foi implicado. Brasília, ela só vai ser terminada 2 anos depois que o Juscelino Kubitschek termina o seu mandato. Então, eles vão acusar o Juscelino Kubitschek de muitas roubalheiras, de muita corrupção. E aí é quando o governo de Juscelino Kubitschek entra em decadência. E, a exemplo do que nós estamos passando hoje no Brasil, houve a inflação. O que eu estou querendo dizer? Como nós tivemos esses auxílios emergenciais de hoje, houve uma injeção muito grande de dinheiro na economia e isso acaba desvalorizando a moeda, porque nós temos muito papel moeda girando e a especulação acontece e isso faz com que o preço dos produtos disparem. Então, na época de Juscelino Kubitschek não foi diferente. Como o dinheiro do FMI começou a girar no Brasil, nas principais cidades, principais capitais, o índice de papel moeda era muito grande e aí os preços dispararam. Então, ele começou a ser questionado, o seu governo começou a ser questionado em relação a isso. E o índice de inflação foi muito alto nesse período. E, claro, com a inflação nós temos a qualidade de vida ela começa a ficar muito cara, né? A viver na cidade começa a ficar muito caro. E isso vai ser um ponto principal para o aumento da desigualdade no Brasil. E o Juscelino Kubitschek ele também é marcado pelo aumento das desigualdades sociais. O Brasil ele vai ter uma disparidade social muito grande, ok? Nesse período. Bom, o fato é que não existia reeleição e aí nós vamos ter a presença de um presidente que ele foi um dos principais patronos, os principais idealizadores do populismo no Brasil, que foi Jânio Quadros. Ele foi imortalizado por essa imagem, né? Essa imagem mostra que ele é um cara extremamente indeciso, né? Quando ele está olhando para um lado, um pé para um lado, um pé para o outro. Ele foi extremamente indeciso no seu governo. Bom, quem era Jânio Quadros? Jânio Quadros, ele era do Partido Trabalhista Nacional, ele dentro da sua campanha, ele usou um símbolo, né? Um símbolo de uma vassoura, ele usava uma vassoura como símbolo de varrer a corrupção do Brasil, né? Porque foi muito forte a campanha de corrupção de Juscelino Kubitschek e ele foi muito bem quisto neste período com essa vassoura. Era interessante, muitas imagens de mulheres nos palcos segurando vassoura, que era o símbolo de varrer a corrupção no período que antecedeu a Jânio Quadros, que era o Juscelino Kubitschek. Gostaria de lembrar para vocês, jovens colegas, que o vice e o presidente, naquela época, eles não disputavam na mesma chapa. É importante que vocês entendam que o presidente ele se candidatava para uma chapa e o vice dele ele se candidatava separados do presidente. Então, naquele período, você poderia ter um presidente de uma chapa e um vice da outra. Então, foi justamente o que aconteceu na campanha de Jânio Quadros. O que é que vai acontecer? Jânio Quadros ele vai ser eleito presidente do Brasil e o seu vice nada mais, nada menos do que João Goulart. Bom, mas quem é João Goulart, pessoal? João Goulart, ele é o presidente, ele é Perdão? Continuando, o presidente Jânio Quadros ele era um dos mais populistas, principalmente na sua campanha. A sua campanha foi de um ar de extrema popularidade.
Alguns historiadores dizem que ele chegava a colocar sanduíche de mortadela no bolso do paletó, para quando chegasse uma entrevista, um repórter, ele já tirava o sanduíche do bolso e começava a comer, então ele se aproximava muito do pobre. Alguns historiadores afirmam que ele colocava um pó branco, farinha nos ombros, como se fosse caspa, né? Para dizer que ele era o mais próximo possível da população e tal. Então ele era realmente, assim, ele apelava muito para a questão populista e foi por isso que ele foi eleito. A sua campanha foi de um teor populista, um dos maiores, né? Então foi dos presidentes o mais populista de todos. O que acontece é que Jânio Quadros, ele teve uma influência muito grande do seu vice, né? Que é João Goulart. Então, assim, é importante que vocês entendam que João Goulart, ele era um político extremamente alinhado ao modelo soviético de governar. É um presidente extremamente alinhado aos soviéticos, né? Ele visitava muito Cuba, ele visitava muito a China, de Mao Tse Tung, e isso era uma coisa que preocupava. A gente estava dentro de um período de Guerra Fria, né? Então, assim, o Jânio Quadros, ele era um presidente populista, ele era um presidente que ele se intitulava de esquerda, assim, mais de esquerda, mas ele se aproximou muito dos ideais da União Soviética. E vocês sabem que isso, durante a Guerra Fria, claro que não ficaria barato em relação aos Estados Unidos. Mas de todos os presidentes tiveram algum plano econômico. Todos os presidentes, seja ele Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, todos os presidentes populistas dessa época tiveram um plano econômico. Mas, infelizmente, Jânio Quadros, ele ficou conhecido por não ter plano econômico. Jânio Quadros ficou conhecido por suas leis, as suas leis mais absurdas possíveis, né? Então, o Brasil inflacionado, o Brasil em crise, o Brasil entrando numa inflação beirando a 200%, e nós temos um presidente que ele está criando leis para a questão da moral, né? Ele tinha muito, né? Ele era conhecido como o presidente da moral e dos bons costumes. Ele julgava muito, né? Ele disse que o presidente disse que o Brasil precisava melhorar a sua moral, que a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek acabou com a moral do Brasil e ele precisava trazer a moral de volta, né? Aquela questão bem populista mesmo. Parece que a gente está vivendo isso de novo, né? Na atual presidência. Mas o que acontece? As leis mais conhecidas de Jânio Quadros foram a proibição de rinhas, né? Proibição de brigas de galo. O Brasil se quebrando em dívida e ele preocupado com briga de galo, né? Uma coisa muito absurda. A proibição de lanças-perfumes, né, naquela época, porque o lança-perfume ele era usado muito pelos jovens, né, para questão mesmo de dar aquele baratão legal. E aí ele vai proibir os supermercados de vender lanças-perfumes aqui no Brasil. E o que ficou mais conhecido aqui, a gente tem até essa imagem, a proibição de biquínis em locais públicos, principalmente praças. Alguns historiadores eles falam sempre que existiam uns fiscais, né? Uns fiscais nas praias com uma fita métrica. Ele media o tamanho do biquíni, se o biquíni da mulher fosse menor do que a fita lá, o tamanho, a bitolazinha que ele tinha lá, a mulher ela seria multada. Então, assim, Jânio Quadros ele era um presidente muito louco, muito indeciso no que ele queria fazer. Ele queria moralizar o Brasil, no entanto, ele não chegava a fazer nenhuma política em relação a isso. Ele tinha um discurso de direita, mas ele agia como esquerda, principalmente influenciado pelo seu vice, né? E aí vai ser quando o Jânio Quadros ele vai entrar em decadência, né? Porque ele começa a ser criticado. Nós estamos numa Guerra Fria, e durante a Guerra Fria o Brasil não pode se aproximar dos ideais da União Soviética. E isso tudo vai ter o ápice disso tudo, vai ser quando Jânio Quadros, ele vai chamar e ele vai condecorar Che Guevara, isso mesmo, o líder da Revolução Cubana. Ele vai condecorar Che Guevara com a maior medalha de honra do Brasil, que é chamada de Cruzeiro do Sul. E isso, pessoal, isso virou o holofote do mundo todo. Os Estados Unidos viu isso. E isso foi o ápice do governo, né,
de Jânio Quadros, porque quando você traz Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, o líder cubano que derrubou os Estados Unidos lá em Cuba, então isso atrai a visão dos Estados Unidos para João Goulart e Jânio Quadros, né? Então, o que acontece é que ele, no seu discurso, né, ele vai fazer um discurso e ele vai atribuir que ele não consegue governar com o vice que tem, né? Então ele vai dizer no seu discurso de renúncia, né? Ele vai pedir renúncia, ele vai tentar um golpe, né? Ele vai fazer uma tentativa de golpe para ver se a população vai entrar muito na ideia dele, né? E vai comprar a ideia dele, mas isso não funciona. Então o que é que vai acontecer? O Jânio Quadros ele vai pedir renúncia. Quando ele vai pedir renúncia, tanto o parlamento quanto a população, eles aceitam de prontidão. O Jânio Quadros ele esperava que houvesse um clamor para que ele ficasse, porque ele vai colocar toda a culpa do seu governo no seu vice, né, no João Goulart. E aí o que vai acontecer é que o parlamento aceita de prontidão e vai ser um dos menores mandatos de presidente do Brasil. Ele vai entrar em janeiro, ele vai terminar em agosto. Em agosto a renúncia dele é aceita e vai ser consumada a sua renúncia e ele vai cair. O problema é, quem é seu vice? O seu vice é Jânio Quadros, ou João Goulart. João Goulart, ele é um presidente de esquerda. E aí vai ficar para a próxima aula, porque a gente vai falar sobre o golpe de 64. O golpe de 64 inicia com o governo de João Goulart, o último presidente populista desse período que vai de 1946 a 64, tá bom? Aproveitem a aula, comentem lá.